Eu sou a Deise. Eu sou a Marina. Nós somos do Tecendo Essência. Hoje é sexta-feira, dia de Mulheres que Correm com os Lobos. E hoje iniciaremos um conto muito especial. Ele fala de uma jornada completa do feminino. Ele é muito detalhado, por isso a gente vai ficar aí até 5 sextas-feiras falando sobre esse conto. Hoje vai ser a primeira parte de 5 partes do conto A Donzela Sem Mãos. Ele é o último capítulo, né, do livro, é o último conto do livro, mas ele fala sobre a jornada completa, né? E seria muito ruim da nossa parte falar tão rapidinho de um conto tão completo. Então a gente decidiu fazer, como a gente fez Eros e Psique há pouco tempo, né? Nós decidimos fazer esse conto em pequenas etapas, mas aprofundando, ok? Sim. Então, vamos começar já com a leitura do Sim. conto? Vou fazer a leitura da primeira parte. A cada sexta-feira a gente vai fazendo uma leitura um pouquinho mais aprofundada e fazendo análise também. Então vamos lá. A Donzela Sem Mãos. Era uma vez, há alguns dias, um homem que ficava na estrada e que ainda possuía uma pedra enorme de fazer farinha com a qual moía o cereal da aldeia. Esse moleiro estava passando por dificuldades e não lhe restava nada além da enorme pedra de moinho num barracão e da grande macieira florida atrás da construção. Um dia, quando ele entrava na floresta com seu machado de gume de prata para cortar lenha, um velho estranho surgiu atrás de uma árvore. Não há necessidade de você se torturar cortando lenha, disse o velho em tom engambelador. Posso adorná-lo de riquezas, se você quiser, me dar o que está atrás do seu moinho. O que está atrás do meu moinho, a não ser a macieira florida? Perguntou-se o moleiro, concordando com a proposta do velho. Dentro de 3 anos virei buscar o que é meu, disse o estranho, rindo bastante, e foi-se embora, mancando e desaparecendo por entre os troncos das árvores. O moleiro encontrou sua mulher no caminho. Ela havia saído correndo de dentro de casa com o avental voando e o cabelo desgrenhado. Marido, marido, marido meu! Quando bateu a hora, surgiu na nossa casa um relógio mais bonito. Nossas cadeiras rústicas foram trocadas por cadeiras enfeitadas de veludo. Nossa pobre despensa está repleta de carne de caça. Nossas arcas e baús transbordam de tão cheios. Diga-me, por favor, como isso aconteceu? E nesse exato momento, anéis de ouro apareceram nos dedos e seus cabelos foram puxados e presos num arco dourado. Ah, disse o moleiro, assombrado, enquanto seu próprio gibão passava a ser de cetim. Diante dos seus próprios olhos, seus sapatos de madeira, com um salto tão gasto que ele caminhava inclinado para trás, também se transformaram em finos sapatos. Bem, isso foi um desconhecido, disse ele ofegante. Deparei-me com um homem estranho, com uma sobrecapa escura na floresta, e ele me prometeu enorme fortuna se eu lhe desse o que está atrás do nosso moinho. Ora, mulher, claro que podemos plantar outra macieira. Ai, marido meu! Lamentou-se a mulher, dando a impressão de ter recebido um golpe mortal. O homem de casaco escuro era o diabo, e o que está atrás do moinho? É a árvore, sim, mas a nossa filha também está lá, varrendo o quintal com uma vassoura de salgueiro. E assim, os pais foram cambaleando para casa, derramando lágrimas sobre seus belos trajes. A filha permaneceu sem se casar durante 3 anos e tinha o temperamento como das primeiras maçãs doces da primavera. Essa é o iniciozinho do conto Donzela Sem Mãos, a primeira parte do conto. E como nós falamos, nós vamos falar um trechinho por trechinho,
fica melhor a gente sempre ler o trecho que nós vamos conversar na sexta-feira. Fica mais fácil para a gente entender os detalhes desse conto, que ele é tão importante, tão poderoso, falando sobre a trajetória do feminino. E nessa primeira parte a gente já se espanta, né? O que acontece, né? De repente vem, né, um ser mágico e pede algo em troca, faz um pacto com esse pai, né, com esse moleiro, e ele dá, sem saber, né, a própria filha, né, como promessa para esse ser estranho, né, em troca de riqueza. Em troca de riquezas. Vamos entender as entrelinhas dessa história. A gente tem, sempre quando a gente conversa aqui, né, a gente fala sobre o poder dos contos, o poder das histórias. Ela vem para atingir um nível de sabedoria nosso, um nível de conhecimento nosso, muito além do conhecimento natural, do conhecimento lógico, do conhecimento que traz do racional. Quando nós contamos um conto, ele vai falar com a gente de forma subjetiva, trabalhando muito o nosso emocional e também o nosso subjetivo, né? E toda a nossa linguagem emocional, tá? É uma linguagem que a gente fala mais feminina, não tão lógica, né? Trabalha muitas emoções. E esse conto, ele está ensinando a mulher, né, o todo desse conto, ele ensina a trajetória da mulher para ela se conectar ao seu feminino selvagem, à sua essência feminina selvagem, ao seu despertar feminino, e principalmente fala de muitos ciclos, né? Fala da descida do subterrâneo, que é um tema muito frequente nos contos femininos. Quando a gente entende, por exemplo, a própria Perséfone, né, que fala da trajetória da mulher, do mito de Perséfone, ela fala da descida do subterrâneo. Muitas deusas, como Inanna, fala da descida do subterrâneo. E também nós temos a própria Psique, que nós fizemos o estudo dela. Vamos ver que tem alguns pontos que elas até se aproximam, porque fala dessa trajetória do feminino e tem a descida do subterrâneo. Então, essa descida, essa subida, esses ciclos são essenciais para a mulher, e o conto vai mostrar muito isso. E essa primeira parte está falando do início de um feminino ainda inconsciente. Quando nós precisamos iniciar a nossa jornada, e para esse início precisa haver um despertar. Então vamos pegar pelos personagens, os detalhes, né? Como que isso acontece? Como é que dá esse boom inicial? Primeiro personagem, nós vemos o Moeiro, né? Uhum. O Moeiro, que é o pai dessa donzela, né? Então, quando ele descreve esse Moeiro descreve uma pessoa que está com muito trabalho duro, cortando lenha, né? Passando necessidade, quer dizer que ele não tem tem pouco alimento, está gerando pouco alimento para ele. A família está passando necessidade e ele está com um trabalho árduo, ok? E nesse inteirinho vem um ser, como ele descreve, de capa negra, né? Que está com uma capa negra, né? Um casaco velho, negro, né? Estranho, né? E oferece para ele riquezas maravilhosas, né? Tudo demais, de fartura, se ele der apenas uma coisinha, mais nada, só uma coisinha. Aquilo que se encontra atrás da casa dele, que a hora ele pensa, puxa, é uma macieira. Ah, uma macieira tem valor? Não tem valor. Pode ficar com a macieira. Olha, aqui tem alguns detalhes riquíssimos. Quando a gente trabalha um conto, como a gente comenta aqui, um conto, todos os personagens, eles fazem parte do nosso inteiro, do nosso ser inteiro. Então, dentro da nossa psique, dentro do nosso ser, nós temos vários elementos que trabalham detalhes desse conto. Então, esse conto ele vai falar como se nós somos o personagem principal, e todos os outros personagens, eles fazem são partes do nosso psiquismo, que falam de um amadurecimento, que contam uma história.
Quando a gente analisa esse pai, o que ele traz de símbolo? O pai sempre representa uma base de proteção. Ele é a nossa primeira conexão masculina, né? Quando nós entendemos mãe e pai interno, quando a gente trabalha mãe e pai, a gente trabalha a nossa estrutura de segurança, né? Nossa primeira estrutura de vida, mãe e pai, nossos símbolos, o que faz a gente entender a vida, que mostra a vida pra gente. E internamente nós temos o nosso pai e mãe interno, né? Sendo que o pai, ele representa muito como o mundo se apresenta pra gente, como a gente vai se expressar nesse mundo. Ele representa a nossa própria força de trabalho, a nossa própria força de segurança, de ação no mundo, ok? O pai, normalmente, é o nosso elemento masculino protetor, tá? Que vem como aquele realmente protetor que nos vai dar a orientação de ação no mundo. Dentro desse conto, nesse início, ele representa um pai que não está conseguindo suprir a família está passando necessidade. Quando a gente analisa isso, entende que ele não está no seu papel total, ok? A família está passando necessidade, ele está um pai fraco, ele precisa gerar mais alimento para a família. O que é esse alimento? É mais vida mesmo, ele tem mais força vital, que representa toda a conexão que ele pode ter de sabedoria, toda essa conexão de ideias, de elevação que alimenta a alma, né? Esse mental que alimenta a alma superior, quando o masculino interno da mulher está bem equilibrado, né? Ele é um pai fraco, significa que ainda é um pai, não é um masculino que não está evoluído, tá? Então, ele não dá ele não tem um olhar do todo, ele não consegue ainda, ele não tem essa maturidade. E não é um ele externo, somos nós mesmos, né? Falta ainda essa maturidade, né? Nesse interno. Então, ainda somos inocentes, não conseguimos observar os perigos. Esse pai ainda não tem como avisar os perigos. E aí o perigo vem em forma desse velho, né? Olha a descrição desse velho. E que ele não percebe que é o diabo, né? A mãe logo fala, ele é o diabo. Mas o pai não percebe, pra gente ver como o pai, tá? Ele não tem como dar esse suporte, essa segurança. Essa psique feminina tá fraca, é ingênua ainda. O ânimo está infantil. O ânimo está infantil. A gente fala que está ainda adormecido, né? E por quê? O que eu faria esse pai ficar forte, né? O trabalho ali, a ação realmente, o cortar a lenha. Quanto mais ele trabalha e gera alimento, o cortar a lenha está gerando fogo, né? Está gerando algo que queima, simboliza o fogo. E fazendo o que precisa ser feito também, né? Sim. É importante a mulher fazer o que precisa ser feito, né? Sim, e essa ação que esse masculino tem interno, né? Esse crescimento através desse trabalho que vai gerar vida, que vai gerar esse fogo interno, que é essa linha cortada, ele possibilita, né, o crescimento. Só que não é simples, ele requer um tempo, ele requer mais um esforço, né? E quando a psique está ainda imatura, esse ânimo está imaturo, ele não quer esse esforço. Ele quer facilidades. Rápido. Quer dar aquele jeitinho, sabe? Conhece aquele jeitinho? Quer dar um jeitinho. E aí encontra, né, a fome com a vontade de comer. Existe um elemento na nossa psique que ronda a nossa psique e que ronda tudo, que precisamos ficar muito atento, chamado predador interno. Tá? É uma energia natural, tá? Que trabalha, porque nós temos alguns pontos que nós precisamos, são pontos naturais nossos que nos puxam a evolução, tá? Vamos dar um exemplo, as sombras. Nós temos pontos que nós não conseguimos enxergar,
né, a serem trabalhados, que a gente chama de sombras, que com o passar nossa evolução, vai sendo trazido para a gente vai começando a observar, por que sombra? Porque está escuro, a gente não enxerga, né? Mas com o passar da vida, aquilo vai começando a se iluminar, a gente vai, não é fácil, porque vai ferindo a gente, mas a gente vai acordando e vai observando que aquilo é um ponto a ser trabalhado e nos puxa para a evolução. Então, é um ponto que dói, que traz os desequilíbrios. E além das sombras, nós temos um ponto ainda mais escuro, que esse nós precisamos ficar muito atentas, que é o nosso predador interno. É como se fosse uma força ali que quer nos puxar para baixo. E essa força a gente tem que ser o contrário, a gente tem que sermos mais fortes que ela para puxar para a evolução. Ela é natural, mas ela precisa ser, a gente precisa estar maduro e entender essa força, tá? E isso acontece muito no nosso processo de crescimento, até na adolescência, quando a gente começa a se colocar desafios e começar a se autoconhecer, onde a gente sai um pouco daquela magia da infância, aquela coisa que adormecida da infância e começa o processo de amadurecimento, a gente se fere muito. Né? A gente faz escolhas erradas, aprende com os nossos tropeços. Esse é o evoluir, né? De a gente buscar estar saindo das sombras e saindo desse predador e ficar muito atenta, né? Quando começa a querer tomar posse algo que não é nosso. E como isso acontece? Principalmente porque ajuda nas facilidades. Ele vem com uma cara bonitinha, mas vem escondendo alguma coisa. E precisa realmente ser sagaz, ter um ânimo ali muito esperto para poder aprender que aquilo é importante. Isso lembra, né, o Barba Azul. O Barba Azul. Bem Barba Azul. Que é o início, né, da nossa jornada. É um processo de amadurecimento, ok? Então, esse predador, né, que fala que a mulher conta, que fala que é o diabo, que fala que é esse velho misterioso como a capa escura que vem, ele representa esse predador e ele vai enganar, né, esse pai que está com o ânimos fraco, né, que é o ânimos fraco. Por quê? Porque ele pode ser ludibriado. Ele entrega para ele o que? Facilidades, o falso ouro, aquilo que faz brilhar aos olhos, mas não brilha a alma. Em troca do quê? Em troca de algo que ele não reconhece como sagrado, mas que é a própria filha, que ele pensa que só é a macieira. Quando ele faz essa promessa, a gente fala que são os momentos que a gente faz escolhas ainda sem o conhecimento do tudo, imaturas, tá? Que a gente entende, que a gente busca facilidades para a nossa evolução, a gente evita uma dor, evita um confronto, evita algo que precisa ser colocado precisa ser colocado ativamente, né? A gente não pode, a gente precisa de desafios às vezes para superar, do trabalho, como a madeira cortada, para levantar. A gente quer evitar isso. É quando a mulher faz escolhas sem saber o valor das coisas, né? Ou sem saber o seu próprio valor, o valor dos seus... Fugiu a palavra agora. Os seus valores pessoais, né? Quais são os seus valores, né? Quando ela não entende isso, ela acaba... como se fosse se vendendo mesmo, né? Sim. E as conexões, como ela não tem força, o ânimo está muito imaturo, esse pai está fraco, ela não tem acesso tão fácil às suas próprias forças, como intuição, né? Como aquela malícia interna de olhar, isso aqui tá muito fácil, sabe? Isso aqui tá muito estranho. Eu acho que tá assim, como alguém do nada vem por causa de uma macieira me entregar ouros e riquezas, essa malícia, puxa, será que é isso mesmo? Né? Essa esperteza
Não tem. Olha só a facilidade. Falta maturidade. A gente fala que ainda estamos na fase infantil. Estamos iniciando a nossa jornada. É um momento mesmo de sair dessa infância, dessa imaturidade interna, emocional, para começarmos a crescer. E claro que quando a gente pensa nessa jornada, o início cronológico é logo quando você sai da infância para entrar na adolescência. É uma natural iniciação feminina, onde ela sai daquele mundo ainda toda protegida, né? Que tem ali toda uma magia e entra para um mundo em que ela precisa começar a ter bases e ferramentas para observar que nem tudo à sua volta é tão bonzinho assim, né? E ela precisa começar a acordar. Mas tem muitas mulheres que não fazem essa iniciação logo de cara. Às vezes essa fase, né, ainda dessa imaturidade emocional continua, tá? Então precisa entender que fase se está, né? Se pergunta realmente será que eu ainda estou acordando? Será que eu ainda estou presa a essa fase imatura, ainda infantil? Será que esse ano está ainda fraco? Será que eu estou conseguindo me conectar meus valores? Será que eu estou conseguindo conectar, entender a intuição? Eu estou respeitando esses processos internos meus? Será que eu estou me vendendo por pouco, fazendo essas conexões por pouco? Como isso, muitas vezes a gente escolhe caminhos na nossa vida, vamos dizer assim, profissões, casamento, associações, estilos de vida, não pelo o que nós queremos realmente, o que somos, mas para agradar ao externo, por uma facilidade, por achar que aquilo naquele momento é melhor. Quando tu fala assim, qual a profissão que você vai escolher? A que tiver melhor no mercado naquele momento. Qual é a opção da moda no momento? Ou o casamento, se eu for casar, tem que ser com um homem rico, né? Porque tem que me sustentar. Quer dizer, será que isso supre a necessidade de um casamento? Será que isso supre realmente ao seu anseio de profissional que você quer ser, de valor de vida que você quer levar para o mundo? São exemplos de questões que a gente acaba se vendendo por uma facilidade e não entendendo o que realmente a nossa alma quer, entender quem somos. E como acontece, é como se a gente estivesse dormindo e precisa ver alguém para acordar e falar, olha, você está se vendendo por pouco, isso não está certo, isso vai te prejudicar. Quem vem para acordar é essa mãe, tá? Que ainda também é uma mãe fraca, porque ela não consegue parar antes, ela não consegue chegar antes para conversar, para equilibrar com o pai, né, com esse moleiro. Então mostra que ainda não é uma mãe toda fraca, mas ela consegue abrir o olho, porque ela ainda consegue ter mais acesso ao sentimento. Ele é ao lado da mãe nosso, né, interno. Ela fala dessa linguagem mais subjetiva, ela fala da nossa linguagem dos sentimentos. Então ela consegue chegar nesse ânimo e falar, olha, acorda! Quem tá lá atrás é a nossa filha, essa macieira que você achou, ela é a nossa filha. Quando você fez o pacto, você faz o pacto com ela, com o diabo entregando ela. E aí você entende que você entregando a pureza, a inocência, a própria alma, né? A própria alma, a própria essência. Que também, ao mesmo tempo, quando ele fala que é só a macieira e que a gente planta outra macieira, a macieira também aqui tem um papel importantíssimo dentro dessa história. O que ela representa? Ela representa a própria essência feminina, tá? Porque ela é a essência natural feminina que cresce com os seus ciclos. Ela traz a vida da Mãe Sagrada, ela representa todo esse feminino sagrado que está em desenvolvimento. A macieira ainda está florida, ela está na primavera dela, ela ainda não está madura para dar os frutos, mas ela está florida, ela está começando um ciclo ali para abrir.
Quando ele fala, eu corto a macieira e planto outra, ele tá negando como se aquilo fosse pequeno. Aquele feminino, aquela essência feminina sagrada ali é pequena, né? Eu consigo substituir. E ele não enxerga o valor da macieira, né? Que é a própria filha, que é essa pureza, né? Como a Adê falou, esse símbolo do sagrado. E quando a gente faz até associação à própria árvore, a árvore ela tem um símbolo muito grande interno no nosso inconsciente. É o símbolo da vida, é o símbolo que faz crescer. Ela tem as raízes na terra, né, que alimenta do solo, e sobe para os céus, né, que é onde abre, né, toda a sua força, né, ela tem esse símbolo de elevar-se, né. A próprio símbolo da árvore da vida, que a gente tem conhecimento, né, que vem da Cabala, né, que traz todo o conhecimento de vida, né, se estuda, né, de toda a passagem da humanidade, está ali escrita na própria Cabala, né. Então, sem contar que é uma macieira, né? A maçã também simboliza, né, a sabedoria. A sabedoria. Né? Saber. E a gente traz muita maçã como também, além do conhecimento e do saber, você tem uma ligação até com o próprio feminino. Quando você lembra das deusas, eu lembro muito de Afrodite, da própria maçã de ouro, né? Os mitos, né? Carregando maçã de ouro. Então, tudo isso simboliza essa macieira, né? Só que ali, naquele momento, o feminino não tinha toda a propriedade dele, de se entender toda essa força que carregava. Era só uma macieira ali atrás que ele podia cortar. E ali ele entrega a própria alma sem saber que é essa própria alma feminina. São essas escolhas que a gente faz sem o total conhecimento de quem somos. Sem a total... a mulher escolhe, às vezes, os caminhos sem entender o quanto é precioso o seu feminino, o quanto a tua força vital, o seu instinto, a sua mulher selvagem, como a própria autora coloca, né? Ela é vital para a alegria do seu ser, né? Para o seu próprio conhecimento, para a sua essência. E essa macieira representa isso. E naquele momento, ele sabe que o que ele trocou era o mais sagrado para ele por pouco, por brilho falso, né? Por uma prosperidade falsa. Por quê? Porque ele não quis o esforço do amadurecer com o tempo, não respeitar os ciclos, querer rápido, não entender o poder do tempo, não entender o poder do trabalho, do esforço para o amadurecimento. E não é só um trabalho de fazer, o trabalho mesmo é de realizar no mundo e não querer que as coisas venham de fora, a realização ser interna, de dentro para fora e não de fora para dentro. Né? Quando a gente entende essa força, a gente entende que o crescimento ele é eterno e dali ele vem, né? E ali ele se expressa. Quando esse masculino está imaturo, ele quer o contrário, ele quer a facilidade, ele quer que venha, que tudo se resolva de fora para dentro. E ali ele perde a própria riqueza interna e a mulher perde o próprio entender esse próprio feminino que ela tem que buscar ali dentro da alma dela. E aí, para ela reconectar, para ela conseguir crescer, ela precisa iniciar essa jornada de voltar-se para o interno dela. A resposta do feminino nunca é o externo. A jornada do feminino ela não é externa. Não adianta a riqueza vir, né, do diabo, né, como ele coloca, né, no conto, vir do externo e ser fácil. Ela tem que entender que essa riqueza é uma construção interna dela e tem que levar tanto esse lado masculino dela, tem que levar essa mãe que ainda estava muito atrasada para conseguir não fazer esse pacto e conseguir entender que aquela macieira ela é muito preciosa para ser cortada. Ela precisa ser respeitada e sagrada e considerada sagrada para realmente entender essa força, né? Sim. E aí só restou o choro da consciência da besteira que fez, né?
Os dois voltam para casa chorando, em vestes lindas, muita riqueza, mas muita tristeza. Mas esse choro é muito bom. É o choro da É o choro da consciência. consciência. Quando nós passamos por determinados processos de abalos, né? É aí que É aí que acorda. acorda. E aí começa realmente o nosso verdadeiro aprendizado. Por isso que o início das iniciações, né, de crescimento, eles precisam desses abalos, né? É nesses abalos que faz com que surja a nossa resistência interna do ser, né? Essa história é uma história de processos cíclicos de resistência, onde a mulher consegue nesse caminhar entender esse fluir feminino, ao mesmo tempo entender a sua flexibilidade e a sua resistência ao mesmo tempo, porque é tanto flexível quanto resistente. É um paradoxo interno feminino, né? E agora ela segue 3 anos esperando, né? O esperar do feminino, né? Sem se casar. E é muito importante essa questão, porque primeiro o 3 número anos. 3, né? O 3 é um número que trabalha evolução sempre. Então, nos contos, tem alguns números que eles se repetem com os contos, né? E o 3 é um processo de evolução. Vê que aqui muitas vezes vai vir o 3, né? Então, mostra que são 3 anos em que ela, dentro dessa consciência, para o primeiro amadurecimento, depois desse abalo, levou 3 anos para essa consciência aqui, conseguir evoluir um passo. Ela precisava ter esse amadurecimento antes do processo de se casar, que é entrar nessa nova fase. Mas aguardem, a jornada da donzela sem mãos é longa. Então é isso. Sexta-feira que vem continuamos com a jornada. Sexta-feira continuamos com a primeira iniciação feminina, o momento da corte. Ok, então é isso. Gente, até sexta-feira. Sexta que vem. Compartilhem esse vídeo para que mais mulheres também participem dessa jornada, uma jornada do feminino.